Voltando aqui então, pessoal, comprometido os exercícios da lista, né? Vamos fazer alguns exercícios a respeito de base e dimensão. Então, o primeiro exercício que eu vou fazer, o primeiro exemplo, vai ser esse exercício 70 da nossa lista de exercícios. Lá nesse exercício você tem um conjunto formado por essas matrizes e a gente quer verificar que elas são matrizes quadradas de ordem 2, né? A gente quer verificar que elas são a base das matrizes quadradas de ordem 2. Como nós sabemos, para ser base tem que ser um conjunto Li e tem que gerar o espaço das matrizes quadradas de ordem 2. Como é que você verifica então que ele é um conjunto Li? Você considera escalares α1, α2, α3 e α4 e faz a combinação linear igual a isso ao vetor nulo. Se você encontrar α1, α2, α3 e α4 iguais a zero, é porque é um conjunto Li. Fazendo essa combinação linear, você vai obter esse sisteminha aqui. E aí, resolvendo esse sisteminha, você vai ter α1 igual a zero, α1 menos α2 igual a zero, α2 mais α3 igual a zero, menos α3 menos α4 igual a zero. Substitui α1 igual a zero na segunda linha, você obtém α2 zero. Substitui α2 igual a zero na terceira linha, você vai obter α3 igual a zero. Substitui α3 igual a zero na quarta linha, você obtém α4 igual a zero. Então, todos os escalares daquela combinação linear vão ser nulos e, consequentemente, beta vai ser um conjunto Li. Para saber se esse conjunto beta gera todo o espaço das matrizes de ordem 2, você vai pegar uma matriz quadrada de ordem 2 qualquer, eu chamei de x, y, z e w, e vai escrever como combinação linear daqueles vetores lá do conjunto beta. Então eu peguei os mesmos α1, α2, α3 e α4, fiz a combinação linear e igualei a x, y, z e w. Somando essas matrizes do lado esquerdo, esse produto por escalar, você faz aqui, ó, α1 vezes a primeira matriz fica α1 menos α1, 0, 0. Soma com essas outras matrizes e vai igualar a x, y, z e w. Igualando, você vai obter α1 igual a x, menos α1 mais α2 igual a y, α2 mais α3 igual a z, menos α3 menos α4 igual a w. Resolvendo esse sistema, você obtém α1 igual a x, α2 x mais y, α3 z menos x menos y e α4 x mais y menos z menos w. Então, realmente, como você conseguiu achar os valores de α1, α2, α3 e α4 em termos de x, y, z e w, ou seja, o sistema que você encontrou ele é possível e determinado, é porque esse conjunto beta ele vai gerar todo o espaço das matrizes quadradas de ordem 2. Então vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é esse exercício 80 da nossa lista. A gente tem lá nosso espaço vetorial, nesse caso vai ser o R3, e aí a gente tem uma base, ele já está sendo dado que é uma base, né? O beta. 2, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Esses três vetores vão formar uma base para o R3. Aí o que nós perguntamos no item A é qual é o vetor do R3 que nesta base tem coordenadas 1, 2 e 3. Ou seja, você tem um vetor V pertencente ao R3 e as coordenadas de V nessa base são 1, 2 e 3. Nós queremos encontrar então quem é esse vetor do R3. Nós sabemos que para encontrar as coordenadas do vetor, nós fazemos a combinação linear. Nós temos que encontrar os escalares, de modo que esse vetor V é escrito naquela base beta. Então, no fundo, se você já tem as coordenadas, é porque o V ele vai ser 1 vezes o primeiro vetor da base, mais a segunda coordenada dele, que é 2, vezes o segundo vetor da base, mais a terceira coordenada dele, que é 3, vezes o terceiro vetor da base. Fazendo essa continha, você vai obter 2, 0, 0, mais 2, 2, 0, mais 3, 3, 3. 2 do primeiro entrada aqui, mais 2 desse, mais 3 aqui, eu vou obter 7. Aqui vai ser 0, aqui 2, mais 3, 5.
e a última entrada 0, 0, 3. Então o vetor que tem as coordenadas 1, 2 e 3 na base beta vai ser o vetor 7, 5, 3. Pronto, a letra A, o item A é basicamente isso. Vamos para o item B, né? O item B eu quero que você calcule as coordenadas do vetor V nessa base beta. Então a gente vai fazer o processo inverso que a gente fez no item A. Você não sabe quem são as coordenadas do vetor V. Então você vai chamar isso de α1, α2, α3, aqui pertencente aos reais. E aí a gente vai fazer a combinação linear dos vetores da base. Então α1 que multiplica 2, 0, 0, mais α2 que multiplica 1, 1, 0, mais α3 que multiplica 1, 1, 1. Isso é igual ao vetor nulo, né? Vetor nulo não, desculpa pessoal. Que vetor nulo? Estou com a cabeça lá no... Isso é igual ao vetor que você quer encontrar as coordenadas, né? Qual vetor que você quer encontrar as coordenadas? O vetor que você quer encontrar as coordenadas no item B é o vetor 1, 0, 3. E aí, montando o sisteminha, você vai ficar com 2 α1 mais α1, α2, aliás, mais α3 igual a 1. Segunda entrada, segunda linha, você vai ficar com α1 vezes 0 é 0, α2 vezes 1, α2, mais α3 vezes 1, α3 igual a 0. E na última linha você vai ficar com α1 vezes 0, 0, α2 vezes 0, 0, α3 vezes 1, α3. Então o α3 vai ser 3. Resolvendo então esse sistema, você já tem de graça aqui quem é o α3. Então a terceira coordenada do vetor V já vai ser 3. Substituindo na segunda linha, o α2 ele vai ser menos α3. Então o α2 é igual a menos 3. Substituindo α3 e α2 na primeira linha você tem 2 α1 mais α2 mais α3. Só que quanto é α2 mais α3? Vai ser menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 é 0. Passando para o outro lado fica 1 mais 0 que é 1. Então 2 α1 é igual a 1. Ou seja, α1 é meio. Fazendo isso a gente descobriu que a primeira coordenada do vetor V é α1. É α1 que é meio. A segunda coordenada do vetor V é α2 que é menos 3. E a terceira coordenada do vetor V é α3 igual a 3. Logo, vou fazer nesse cantinho aqui. Logo, o vetor V na base beta vai ser meio, menos 3 e 3. E, portanto, esse exercício também está finalizado. Com esses dois exercícios, pessoal, nós finalizamos essa aula. Estudem, resolvam as listas e até a próxima.